E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar com vocês a palavra de Deus. E como vocês já viram aí, o tema é sobre essa mensagem que nós vamos estar hoje meditando na palavra do Senhor e aprender com o Senhor sobre o que Ele fala para nós em relação a o nosso encontro com Ele para estarmos para sempre com Ele. Sabemos que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e que ela é eterna. E sabemos que Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então nós podemos ter a certeza de que podemos confiar na palavra de Deus totalmente e plenamente, com toda a convicção possível, graças ao conhecimento da palavra, porque essa nossa confiança e dependência no Senhor faz com que nós nos entreguemos, renunciemos a nós mesmos e nos entreguemos. E nós conseguimos isso por meio da prática da palavra, não apenas ouvindo, mas praticando, porque o poder e a vida da palavra só é manifesto na vida de alguém quando essa pessoa pratica a palavra. Porque quando nós apenas ouvimos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, mas nós não a praticamos, então nós estamos apenas nos enganando. Mas quando nós a observamos, nós a guardamos e nós a praticamos, ela mesma nos diz que tudo que nós fazemos dá certo. Então vamos meditar hoje a respeito desse assunto. E a primeira palavra que eu quero compartilhar com vocês é uma palavra muito conhecida que se encontra em João, no capítulo de número 14. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Primeiramente, a palavra do Senhor que eu li está em João 14, do versículo 1 ao versículo 3. Agora vamos para uma outra palavra mais à frente, que está em Atos, capítulo de número 9, versículo... Não, capítulo de número 1, versículo 9 ao 11. A palavra do Senhor diz aqui: Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Atos capítulo 1, versículo do 9 ao 11 é onde está escrita essa palavra. Agora vamos voltar um pouco aqui para Mateus, capítulo de número 24. Mateus 24, isso, do versículo 29 até o 31. Olha o que a palavra do Senhor diz. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá,
e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E por fim, o último versículo se encontra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 16 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu saúdo vocês com a graça e a paz do Senhor. E na manhã de hoje, a palavra que Deus ele manda que eu entregue para vocês, a boa notícia que Deus manda que eu entregue para vocês, é que um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. A palavra do Senhor nos garante que Jesus virá e que na sua volta ele irá buscar a sua igreja. Ele irá destruir todo o mal e irá buscar a sua igreja, uma igreja que ele está santificando, que ele está transformando, que ele está separando para ele. E como ele diz em João capítulo 10, que em breve haverá um só rebanho e um só pastor. E as palavras que eu li para vocês, primeiramente João, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, é uma palavra bastante conhecida e uma palavra que Deus ele nos deu para que nós tenhamos esperança nele. Porque a palavra diz em Romanos capítulo 5 que a esperança não nos decepciona. E ainda em Romanos, no capítulo 8, diz que nós fomos salvos por essa esperança. E qual foi a esperança que Jesus ele nos deu? No passado, Deus ele prometeu. E toda promessa que Deus fez, ele sempre cumpriu. Começando por Abraão, o primeiro patriarca, até o último profeta, sempre Deus, ele cumpriu a promessa que fez. Desde o princípio, na verdade, ali no Éden, no início com Adão e Eva, nós vemos Deus, ele decretando, declarando a sua palavra, prometendo, e nós vemos o cumprimento dessa palavra muitas e muitas gerações depois. E a palavra do Senhor está aqui nos dizendo que Jesus, ele nos fez a promessa de que ele iria, prepararia lugar para nós e depois voltaria. E na sua volta, na sua segunda vinda a este mundo, ele viria com o propósito de buscar-nos e nos levar para onde ele está, para que a gente esteja com ele e com ele para sempre. A palavra dele é uma palavra fiel,
e totalmente digna de confiança. A palavra do Senhor nos diz que muitos já têm esfriado a sua fé no Senhor e a sua esperança de se preparar para a sua vinda. Olha o que diz aqui em 2 Pedro, capítulo de número 3. Ele fala assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles, deliberadamente significa por vontade própria, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos maus. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como o julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Então ele termina essa parte da carta nos dando um conselho. Ele fala assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação a vocês. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Amém e amém. Amados, a palavra do Senhor está nos ensinando que, assim como Jesus aqui em João 14, do 1 ao 3, nos fez a promessa, aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele está nos alertando a respeito do que os escarnecedores têm feito, porque aqui no versículo de número 3 ele fala assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão:
o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então a palavra do Senhor está aqui nos alertando, está aqui nos dizendo que existem pessoas que escarnecem daquilo que Jesus ele falou, que zombam da promessa que Jesus fez, que é essa promessa, a promessa da sua vinda. Porque Jesus fez essa promessa aqui para os discípulos e eles, quando Jesus subiu aos céus, eles pregaram essa promessa. Eles proclamaram essa promessa, anunciaram e ensinaram ao povo a respeito da vinda, da volta, do regresso de Jesus a este mundo e qual era o seu propósito. Então, a palavra que o Senhor ele deu foi a palavra da esperança para o coração dos discípulos, para o coração dos apóstolos, e os apóstolos transferiram essa esperança em amor e graça por meio do Espírito Santo na vida deles para o coração da igreja. E da mesma forma também é hoje. Só que a palavra aqui está nos alertando que nos últimos tempos surgirão. Significa que naquele momento não tinha surgido ainda, mas nós estamos nos últimos tempos. E tem surgido esses escarnecedores e zombadores, essas pessoas que têm seguido suas próprias paixões e que têm deliberadamente, como diz aqui a palavra, deliberadamente se esquecido do poder e da grandeza de Deus. Deliberadamente significa de vontade própria, de querer próprio. Então, a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele fez a promessa, e é como a palavra do Senhor fala no versículo 8: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós não devemos esquecer isto. Por quê? Porque para nós o tempo é de uma forma, mas para Deus é de outra. Enquanto para nós o tempo parece passar devagar e nós estamos limitados, para Deus o tempo não passa devagar e Deus não está limitado ao tempo, porque Ele é o próprio tempo. Ele mesmo criou o tempo e Ele estabeleceu tempos, épocas e datas. Especificamente, quer dizer, inclusive a data, dia e hora de que Jesus vai voltar, como Ele mesmo, como o próprio Senhor Jesus, Ele falou que o dia e a hora ninguém conhece, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Então olha o que diz aqui o versículo 9. O versículo 8, né? Para que não esqueçamos disto. Para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E aí o versículo 9 fala assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Que é o que o versículo 4, do 3 ao 4 e 5 fala, nos explica, né? Nos alerta a respeito desses que julgam que o Senhor está demorando. E aí o versículo 9 fala: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, não querendo que ninguém morra, não querendo que ninguém seja destruído, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele fez a promessa. No versículo 3 ele diz: e quando eu for e preparar lugar, voltarei. Na verdade ele diz assim, no versículo 2: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus, ele fez essa promessa e o versículo 9 diz que ele não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, mas ele é paciente com a gente, não querendo que ninguém
que nenhum de nós pereçamos, mas que cheguemos ao arrependimento. Por que que o Senhor, Ele é paciente? Porque exatamente nessa carta, diz aqui no versículo de número, versículo 15. Olha o que a palavra de Deus diz no versículo 15. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Salvação. A palavra do Senhor está dizendo que a paciência de Jesus, ela significa salvação para nós. Então, é como Ele mesmo disse: eu irei, prepararei lugar e quando estiver preparado, voltarei. E eu levarei vocês para que aonde eu estou, vocês estejam lá também comigo, estejam ali para sempre. E o Senhor, Ele não tem tardado a sua promessa. Irmãos, continuem esperando pelo Senhor, continuem se preparando para o dia do Senhor, continuem apressando o dia do Senhor. Como é que você apressa o dia do Senhor? Anunciando a palavra do Senhor. Porque Jesus, em Mateus capítulo 24, ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O evangelho tem se espalhado, ele tem alcançado muitas e muitas vidas, mas é necessário que ele chegue a todo mundo. E ele vai chegar a todo mundo, porque a palavra ela vai se cumprir, a profecia vai se realizar, como já tem se realizado, e ela vai se cumprir. Então, meus amados, continuem esperançosos pelo dia do Senhor Jesus, mesmo que os nossos olhos não contemplem esse dia, mas quando Cristo vier, nós, morrendo em Cristo, seremos ressuscitados, como diz a palavra, primeiro do que aqueles que estiverem vivos, e nós teremos um corpo glorificado, seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, como diz a palavra do Senhor. E então, junto com aqueles que estiverem vivos, seremos levados nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e vamos estar com o Senhor para sempre. Amados, a palavra do Senhor diz que o desejo de Deus é que eu e você cheguemos ao arrependimento. E o que significa arrependimento? Significa metanoia, do grego, que significa mudança de mente, mudança de caminho, uma conversão ao Senhor, abandono. E Deus quer que nós nos arrependamos de nossos pecados, os abandonando, para que nós sejamos completamente livres e vivamos, desfrutemos da liberdade que o Senhor ele tem para nossas vidas. Sem santidade, a palavra do Senhor diz em Hebreus 14:12 que ninguém verá o Senhor. Então, continue com a esperança de que você não apenas verá ao Senhor, mas que você será levado pelo Senhor e estará com o Senhor para sempre. Continue firme, vigilante, perseverante, porque muitos naquele dia verão o Senhor, mas eles só verão, eles não serão chamados pelo Senhor e não estarão para sempre com o Senhor. Porque o Senhor diz na palavra, para aqueles que estiverem à sua direita, Ele irá falar: vinde, benditos de meu Pai. Tomai como posse o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz: vinde, venham, benditos de meu Pai. Venham abençoados por meu Pai, santificados por meu Pai, perdoados, aceitos, lavados por meu Pai. E tomem como herança, tomem posse do reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Jesus está dizendo que o reino está preparado para os benditos do Pai, que foi preparado desde antes da fundação do mundo para os benditos do Pai.
Deus é um Pai maravilhoso. Deus é um Pai amoroso. Deus, Ele é o Pai que eu e você temos graças à misericórdia dEle. Porque antes de Cristo éramos sem Deus, mas em Cristo somos de Deus. E não apenas Ele como nosso Deus e Senhor, como nosso Salvador e Redentor, como nosso protetor e libertador, mas como nosso Pai, o nosso Abba Pai. E a palavra do Senhor diz que aqueles que estiverem à esquerda, eles verão ao Senhor, como o Senhor fala em Mateus 25, que todas as nações contemplarão Ele, verão Ele sentado em seu trono com seus anjos poderosos, e Ele se sentará para julgar. Mas aqueles que estiverem à sua esquerda, o Senhor dirá assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e seus anjos. Olha que coisa, olha que castigo. Jesus vai dizer para aqueles que o verão e não estarão com ele, não ficarão, não serão levados com ele, para que eles se apartem dele para o fogo. Mas não o fogo que foi preparado para eles, mas o fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Enquanto os que estiverem à direita do Senhor são benditos do Pai e serão levados para um reino que está preparado para eles desde antes da fundação do mundo, aqueles que estiverem à esquerda dele são malditos e serão lançados no fogo que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Então, que você continue fiel ao Senhor, temente ao Senhor, obediente ao Senhor. Continue firme no temor a Deus, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Mais importa que crucifiquemos e neguemos nossa carne com todos esses desejos enganosos, como diz Efésios 4, do 24 ao 27, que nos corrompem, que nos destroem. Mais importa crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscências, porque pertencemos a Cristo, como diz Gálatas 5:25. Mais importa para se santificar e se consagrar ao Senhor, para se aproximar de Deus, do que se render, cair na tentação, se render a esses desejos e paixões, ter um breve momento de prazer naquele instante e você perder uma eternidade de alegria e de felicidade ao lado do Senhor, porque você trocou o Senhor por um pecado que o Senhor morreu e sofreu para salvar você desse pecado, para libertar sua vida da escravidão desse pecado. A carne é fraca, mas o espírito já está pronto. A tentação vem, mas o Senhor tem o escape. Jesus disse para que vigiemos e oremos para que a gente não caia na tentação. A palavra do Senhor diz. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31, acho que é 1 Coríntios 10, não, 31 não, 13, diz que a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele nos dá o livramento. Nenhuma tentação vem sobre nós além de nossa força. E quando ela vem, Deus é fiel e Ele cumpre a sua promessa de nos dar o escape, o socorro, o livramento para que a gente saia e não caia na tentação. E eu quero finalizar essa parte com o conselho que Judas, ele nos dá aqui, ó. Judas, ele fala o seguinte, no finalzinho da sua carta, ele fala assim: àquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador.
sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Mas antes de finalizar essa parte, o versículo 17 ele fala assim: Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos maus. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito Santo. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem arrebatando-os do fogo, e a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. E então ele conclui dizendo: àquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Então edifiquem-se, irmãos, como diz a palavra, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se, irmãos, no amor de Deus, como está dizendo a palavra. Mantenham-se no amor de Deus. Porque quando nós nos desviamos do amor do Senhor, Jesus disse que a maldade, a iniquidade se multiplicaria tanto que o amor de muitos esfriaria. Quando nós não nos mantemos no amor de Deus, a maldade ela começa a nos esfriar, ela começa a nos endurecer, ela começa a nos contaminar, ela começa a nos paralisar, começa a nos enganar. Então, o amor de Deus, ele é um fogo, ele queima, ele arde, ele liberta, ele cura, ele transforma. Nós estamos hoje aqui porque nós fomos amados por Deus, como João 3,16 nos afirma, dizendo que porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele entregou o seu próprio Filho para se sacrificar, para ser o sacrifício, a propiciação pelos nossos pecados, para que eu e você não morramos, mas tenhamos a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, mas o presente gratuito, de graça, que Deus nos dá, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque pela graça somos salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para que nós pratiquemos as boas obras que de antemão o Senhor já havia preparado. Então, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam, como eu falei antes, esperança. Esperança leva à espera e a espera leva à paciência. Temos que ter paciência. E nessa paciência, enquanto esperamos com esperança, descansemos no Senhor. Confiando, porque só descansa no Senhor quem confia nele. E a confiança leva à dependência. E a dependência nos faz perseverarmos. Então que perseveremos esperando com esperança a misericórdia do Senhor Jesus, que nos levará para a vida eterna. Porque a palavra diz que Ele é poderoso para nos impedir de cair e de nos apresentar diante dEle, Ele mesmo nos conservar, nos impedir de cair e nos apresentar diante dEle como uma igreja, como diz a palavra, sem mácula e com grande alegria. Com uma alegria inefável, como diz a palavra, a qual ninguém poderá tirar de nós. Mas para isso,
Precisamos perseverar, ser constantes, e a constância a Deus, em obediência ao Senhor, só vem por meio do seu amor, porque Ele disse em João capítulo 15, versículo 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aqui diz assim, Colossenses capítulo de número 1, a partir do versículo 22. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem, olha só o que a palavra está dizendo, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. A palavra do Senhor está nos dizendo que antes de Cristo nós estávamos separados de Deus. E por meio separados de Deus, e na nossa mente nós éramos inimigos do Senhor pelo mau procedimento que nós fazíamos, pelas coisas nas quais nós vivíamos. Mas agora, Deus, ele fala que a palavra diz que Deus nos reconciliou com Ele mesmo, como 2 Coríntios capítulo 5 também fala, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, como eu falei, de João 3,16. Propiciação, o sacrifício que desvia a ira de Deus. Foi isso que Deus ele fez através de Jesus, como Isaías no capítulo 53 havia profetizado. E lá fala que foi do agrado do Senhor moê-lo, fazê-lo sofrer, fazê-lo enfermar, para que naquilo que ele mesmo também, como como Filipenses capítulo 2 fala, que ele mesmo se esvaziou de si, se tornou servo, veio a ser homem, e em sua forma humana humilhou-se como servo e foi obediente até a morte de cruz. Jesus, ele fez isso, como 2 Timóteo fala, e várias outras partes da palavra fala, que ele se deu a si mesmo com esse propósito de comprar um povo para Deus, de resgatar um povo para Deus, de salvar este povo para Deus. E como ele mesmo falou em Mateus 28, no final do capítulo, e lembrem-se disto, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Por que o fim dos tempos? Porque a própria palavra já diz, fim dos tempos. Significa que o tempo ele vai acabar. Quando quer dizer fim, quer dizer que é uma coisa que acabou. E tempo significa o que se passa, é o momento. Mas o tempo, a palavra está dizendo que o tempo irá acabar. Por quê? Porque depois que esse tempo acabar, não haverá mais tempo. Será tudo eterno. E eu e você fomos chamados por Deus para sermos eternos. Eu e você fomos criados por Deus para sermos eternos. Eu e você fomos escolhidos por Deus para viver nessa terra um chamado celestial, uma vocação espiritual, com um dom do Espírito Santo e na unção e direção do Espírito Santo, pelo propósito de Deus, o bom propósito de Deus. Como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados por Deus de acordo com o seu propósito. Então, amados, a palavra aqui está dizendo que no corpo físico dele, ele nos reconciliou. No corpo físico de Cristo, ele nos reconciliou com ele. Para quê? Por quê? Para que eu e você, como igreja do Senhor, sejamos apresentados diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Quem é que vai nos apresentar diante do Pai? Jesus, o Filho. E a palavra que diz, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Então, amados, precisamos
permanecer, como diz a palavra, alicerçados e firmes na fé. A fé que Judas falou para que nos edifiquemos na santíssima fé. A fé que o Senhor mesmo anunciou quando ele disse: tenham fé em Deus. Quando ele disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda e no coração não duvidarem, poderão dizer a este monte: saia daqui, lance-se no mar, e assim sucederá. A fé que o Senhor nos deu, que o Senhor nos ensinou, quando muitas das vezes que alguém era curado, ele dizia: a tua fé te curou, vá em paz, a tua fé te salvou. E tudo é possível a quem tem fé, ao que crê. Então, desde que eu e você continue alicerçado e firme na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que eu e você ouvimos, da esperança que o Evangelho da graça de Deus nos deu, nós temos que permanecer continuamente alicerçados e firmados na fé e não se afastar da esperança que o Evangelho nos deu. É o que a palavra de Deus diz, para que nós possamos naquele dia vibrar, naquele dia se alegrar, naquele dia, como diz a palavra, quando vocês virem essas coisas, levantem as vossas cabeças para o céu, porque a vossa redenção está próxima. Oh, glória a Deus! Jesus falou que quando nós víssemos essas coisas acontecerem, nós nos preparássemos, porque ele já está às portas. E nessas coisas que ele falou são os sinais. Isso já tem acontecido. Isso significa que o Senhor já está às portas. Em breve Jesus ele irá voltar. Como ele mesmo falou aqui em Apocalipse, no final do capítulo, ele diz assim: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia. No versículo 12 ele diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. E ele termina dizendo: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. O segundo versículo que eu li para vocês está lá em está lá em Atos, capítulo de número 1, o versículo é o 9 e do 9 ao 11. E a palavra do Senhor, ela nos dá essa boa notícia, dizendo assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Os anjos de Deus, no momento em que Jesus subiu e sumiu da vista deles, Deus mandou 2 anjos, e esses anjos desceram até onde os apóstolos estavam. E os anjos disseram para eles:
fizeram uma pergunta, na verdade. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Os anjos falaram, por que vocês estão aí reparando no céu? E a Bíblia aqui diz no versículo 10 que eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Então, eles ficaram olhando e Jesus foi subindo. Daqui a pouco, Jesus sumiu da visão deles. E eles ficaram lá olhando para o céu. E você imagina o que deve ter passado pela mente dos discípulos naquele momento. Eles terem estado com o Senhor durante 3 anos e depois que o Senhor ele ressuscitou, ainda passou um tempo com eles. E quando chegou naquele dia, o último dia que Jesus estaria fisicamente com eles, o Senhor disse para que eles... eu vou até ler. Diz aqui no versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí, tendo dito isso, o Senhor foi elevado aos céus. E enquanto eles olhavam, Jesus sumiu da visão deles. E aí os 2 anjos foram enviados por Deus, chegaram lá e disseram para eles assim: este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Da mesma forma que os discípulos viram Jesus subindo, a palavra aqui está dizendo que é da mesma forma que ele voltará. Aqui diz, voltará da mesma forma que o viram subir. Como eu falei na primeira palavra lá a respeito de não perdermos a esperança, mas lembrarmos que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como o Senhor, e que Ele não demora em cumprir a sua promessa, é exatamente dessa palavra que Pedro ali, naquele momento, ele testemunhou, porque Pedro estava nesse momento, e então, já na sua velhice, ali ele escreveu aquelas 2 cartas, e na sua segunda carta ele fala isso. E é interessante quando ele começa esse final da carta, que é o capítulo 3. Naquele tempo não eram divididos por capítulos, eram cartas, né? Mas hoje nós temos essas divisões de capítulos e versículos que nós chamamos para ter uma leitura mais facilitada, né? Mas ele inicia aquela carta trazendo um alerta, um despertamento, como ele mesmo fala. Agora esta é a segunda carta que escrevo a vocês, e quero com essas palavras, deixa eu abrir aqui bem rapidinho para não falar como não está, né? Ele diz aqui: esta é agora a segunda carta que escrevo. Em ambas, no caso nas 2, né? Quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem. O propósito era para que a mente dos cristãos, dos irmãos, fossem edificadas na sinceridade e despertadas em uma recordação, em uma lembrança. A mente edificada na sinceridade
e despertada para uma recordação, para uma lembrança. Que lembrança? A lembrança da palavra que foi proferida no passado pelos profetas de Deus e do mandamento que o próprio Senhor nos deu através dele, dos apóstolos, que ensinaram a palavra. Então, é o que esse Pedro aqui, que nesse dia testemunhou aqui de Atos capítulo 1, estava escrevendo aqui no capítulo 3 da sua segunda carta, quando ele fala a respeito da vinda do Senhor. E ele ouviu o que os anjos falaram, e isso ficou no seu coração para o resto da sua vida. E então Deus usou a vida dele para que ele escrevesse essas duas cartas. E ele diz aqui no versículo 8, para que a gente lembre que o dia do Senhor que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, que o Senhor ele não tarda em cumprir sua promessa, mas ele é paciente porque não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Complementando o que essa palavra aqui está nos dizendo, vamos para a terceira palavra, que está lá em Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 29, que diz assim: imediatamente, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos, seus escolhidos, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. O que a palavra de Deus está aqui nos dizendo é a confirmação do que Jesus fala em João 14, do 1 ao 3, do que nós acabamos de ler em Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao 11, que o próprio Jesus também disse. E aqui é o próprio Jesus também dizendo novamente, afirmando, confirmando. E para quem estuda a escatologia, estuda bastante o livro do Apocalipse. E no livro do Apocalipse, a palavra do Senhor fala aqui no capítulo 6 a respeito dos 7 selos. E no versículo de número 12, olha só o que a palavra fala sobre quando Jesus, o Cordeiro, ele abre o 6º selo. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidas por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Olha o que a palavra do Senhor aqui está nos dizendo. Exatamente o que Jesus falou em Mateus 24, do 29 ao 31. Aqui em Apocalipse, para quem estuda a escatologia, entende a respeito do cumprimento da profecia e dos assuntos do fim. E como
o livro do Apocalipse, esta carta, ela este livro, né, como a palavra já inicia dizendo a respeito do que é o livro do Apocalipse, né? E os 7 selos, observando e estudando, nós vamos compreender que cada um dos 4 selos, eles já aconteceram. E o 5º selo está acontecendo. E o 6º selo é o que fala sobre a vinda do Senhor. É o da vinda do Senhor e que em breve acontecerá. A palavra diz que houve um grande terremoto. Se nós voltarmos aqui para 2 Pedro, que acabamos de ler, no versículo de número 10, a palavra diz: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Aqui no Apocalipse está dizendo que houve um grande terremoto e deixa eu ver. E aqui no versículo 29 de Mateus 24 diz assim: e os poderes celestes serão abalados. Exatamente o que Pedro ele está falando aqui. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. E aí o Senhor aqui fala que o sol ficará escuro como tecido de crina negra. Exatamente o que Jesus fala em Mateus 24, 29. O sol escurecerá. Aqui em Apocalipse ele diz: toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Mateus 24, 29 diz: e a lua não dará a sua luz. Aqui em Apocalipse, no versículo 13, 6:13, ele diz: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como fios verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. E em Mateus 24 ele fala: as estrelas cairão do céu. E ele termina essa parte falando: o céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E o Senhor termina aqui em Mateus 24 dizendo: e os poderes celestes serão abalados. E no 30 ele fala: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E aqui em Apocalipse 6 ele diz: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos e poderosos, todos os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritarão às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Chegou o grande dia. E assim como aqui em Apocalipse diz que o céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares, em 2 Pedro 3,10 ele fala: os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Então, novamente, o complemento e a confirmação do que João 14, 1 ao 3 e Atos 1, do 9 ao 11. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. E olha o que diz o final do versículo 30. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Exatamente o que os anjos disseram para os apóstolos, que da mesma forma como eles viram o Senhor subindo, eles viriam o Senhor também descendo. Viriam, da mesma forma como Jesus foi,
era exatamente assim como ele voltaria. E a palavra que diz: e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E o que Jesus fará quando voltar? Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, ou seja, dos quatro cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos de Deus vão buscar os escolhidos do Senhor, como diz aqui. Eles reunirão os escolhidos, os seus escolhidos, os escolhidos do Senhor, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E para que eles farão isso? É exatamente o que a gente vai ver agora na quarta e última palavra, que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Só que antes, eu quero ler, não do versículo 16, eu quero ler a partir do versículo 15, que diz assim: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Significa que não vamos antes deles. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. O versículo 13 e 14 fala a respeito dos que dormem, para que a gente não seja como aqueles que não têm esperança, né? Dormem é os que morreram. A palavra do Senhor diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Não sejamos ignorantes quanto aos que já morreram. A ignorância no sentido de falta de conhecimento, para não se entristecer como os que não têm esperança. Por quê? Porque a tristeza que os que não têm esperança têm é uma tristeza como se fosse para sempre. É um luto que como se fosse para sempre. A pessoa sempre sente a falta daquela pessoa. A pessoa sabe, poxa, a pessoa morreu, acabou e tal. Mas o que a palavra do Senhor diz? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele morreram. Então, é o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, né? Para que tenhamos essa esperança. Mas o foco aqui não é esse. O foco aqui é o versículo que diz 16 e 17. Como eu já li o 15, que é a conclusão do 13 e 14, né? Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Para pensar no seu arrebatamento, como a palavra aqui está dizendo, e no seu encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. A última palavra conclui a mensagem que Deus mandou eu trazer para vocês. E a última palavra é exatamente a que Jesus falou, que é a primeira palavra que eu li. João 14, do 1 ao 3. E eu quero só frisar, quero reler novamente, para frisar o que Jesus fala. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim.
Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. A palavra diz, Jesus está dizendo, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus está dizendo, eu levarei vocês para mim. Para mim, Ele está falando, eu vou levar vocês para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E aqui em 1 Tessalonicenses 4,17 diz, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, Jesus está dizendo que vou preparar lugar. Ele foi preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, e Ele preparou esse lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estou, onde eu estiver. E Ele voltará para nos buscar e nos levar para este lugar. Ele vai nos levar para Ele, para que nós estejamos aonde Ele está, para que nós nos encontremos com o Senhor nos ares, e assim fiquemos com o Senhor para sempre. O desejo de Deus é que eu e você perseveremos, como Jesus falou, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meus amados, que vocês lembrem das palavras do Senhor, que vocês meditem, guardem e pratiquem as palavras do Senhor. Jesus falou sobre a parábola da figueira, quando ele está falando a respeito do tempo do fim, e ele diz que quando nós observamos, nós vemos que as suas folhas elas já estão ficando verdes, significa que está próximo o tempo da colheita. O Senhor, ele faz essa comparação dizendo que quando, da mesma forma que a gente repara numa árvore, conhecendo aquele tempo daquela folhagem e daquele fruto que já está próximo de ser colhido, da mesma forma também, o Senhor, ele diz para que quando a gente ver acontecer essas coisas, que coisas? As coisas que ele falou, os sinais que ele disse que aconteceriam, nós estivéssemos despertos, nós estivéssemos alertas, preparados, porque ele já está às portas, está pronto para vir. Ele também fala sobre um ladrão que vai arrombar uma casa. E ele diz que se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele não ia deixar que a sua casa fosse arrombada, mas ele ia proteger sua casa. Ele ia se preparar para guardar a sua família de todo o mal e a sua casa. Mas ele não sabe. Então Jesus também usa essa comparação para dizer para a gente que da mesma forma como nós não sabemos o dia do Senhor, a gente vigie e a gente se prepare. Porque o Senhor virá numa hora em que nós não esperamos. Ele chegará num dia em que nós não vamos estar preparados. Porque ninguém está preparado quando não sabe quando será aquela coisa. A gente se prepara para uma coisa quando a gente sabe daquela coisa, quando a gente sabe, porque é um compromisso, né? Então a gente se prepara para aquilo que a gente tem consciência daquilo. Mas como é que você vai estar preparado para uma surpresa, por exemplo? Você não está preparado para uma surpresa. Quando uma surpresa acontece, é uma surpresa. Você é pego de surpresa e você fica surpreendido. Assim vai ser a vinda do Senhor. Ninguém sabe
quando será o dia e quando será a hora. Vai ser uma surpresa para todos. Mas nós que temos a palavra do Senhor e nós que somos do Senhor, nós precisamos fazer o que o Senhor mandou, que é vigiar, que é se preparar, que é aguardar com esperança e alegria esse dia e apressar esse dia para que chegue. E quando chegar, é como João fala na sua primeira carta, nós não tenhamos medo, mas nós tenhamos alegria na sua presença e certeza de que nós vamos receber a promessa que ele nos fez, que é a vida eterna. Em nome de Jesus, que eu e você possamos fazer isso. Em nome de Jesus, que eu e você possamos fazer isso, permanecendo e obedecendo. Permanecendo, como ele disse em João capítulo de número 15, que se você estudar e reparar naquela palavra, o Senhor fala sobre permanência nele muitas vezes. Essa é a palavra-chave daquele capítulo. Do início daquele capítulo e por fim em todo ele, né? Porque quando o Senhor ele começa a falar sobre uma coisa e ele termina a sua palavra, é porque aquela palavra que ele iniciou é exatamente o que vai fazer com que a gente consiga seguir a tudo que ele falou e obedecer a tudo o que ele mandou. Então, meus amados, que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na graça e na paz do Senhor e que o Espírito Santo os cubra, os fortaleça e os guie em nome de Jesus. Falou, tchau.